Antes de mais nada, você assistiu a última parte, certo? Eu tô de olho, eu não quero você trapaceando. Então tá, as coisas estão ficando apertadas, porque essa é a segunda parte do Top 10 desenhos do Cartoon Network. Mas antes de entrarmos nesse Top 5, eu acho que vale mais uma... A série que se tornou uma franquia imensa sobre o menino que ganha o poder de se transformar em 10 alienígenas diferentes. Eu tinha que mencioná-la aqui em algum lugar, no mínimo porque ela se tornou um fenômeno tão grande. O desenho é criado pelo grupo Man of Action, que atualmente trabalha em uma cacetada de coisas. O lance é que eu gosto muito do trabalho que esses caras fazem individualmente, e especialmente nos quadrinhos, mas eu nunca fui muito chegado no trabalho deles juntos em animação. Eles sabem muito bem como atrair crianças, eu tenho que respeitar isso, mas eu acho eles meio marqueteiros demais. É claro, isso é um negócio, todo mundo quer fazer dinheiro, mas entre todos os criadores nessa lista, eu sempre vejo uma visão artística forte. Mas com eles é mais uma vibe de vamos otimizar a fórmula para fazer o máximo de dinheiro. E com isso eles com certeza vão conquistar o menino de 10 anos, mas só vão me deixar um pouco desinteressado como adulto. E foi exatamente essa experiência que eu encontrei no que eu assisti de Ben 10. E não é só porque, é um desenho feito para crianças, tem coisa nessa lista com uma cara muito mais infantil e que eu pessoalmente acho fantástico para qualquer idade. Eu só não encontrei muita substância em Ben 10 além da sua própria empolgação juvenil. Mas ainda assim, olha só o escopo que a franquia alcançou. Os fãs puderam ver o Ben crescer e amadurecer ao longo de várias séries, o tipo de coisa que você geralmente só via em animes. E com tantos episódios, eu não duvido nada que o desenho tenha amadurecido com o tempo e tenha vários pontos altos igual a outros desenhos nessa lista. Então eu poderia parar para assistir tudo com calma e formar uma opinião completa, mas eu não quero. Então, pelo que vale, Ben 10 consegue uma menção honrosa nessa lista. Dudu! O engraçado é que, como é que você explica a história desse desenho? 3 meninos se metem em planos mirabolantes para conseguir o dinheiro das outras crianças e comprar doces gigantes. A premissa simples de crianças no seu dia a dia pode parecer um desenho inofensivo e paradão, tipo um Doug da vida. Mas não, esse desenho é completamente surtado. Apesar dessa ambientação suburbana, o humor não tem limites para o absurdo e vai desde o exagero físico até o completamente surreal e abstrato. Mas ainda assim, tem um estilo completamente único. Você sabe como a vaca e o frango estava claramente tratando de ser Ren e Stimpy? Esse daí eu acho mais próximo do que aconteceria se você pegasse a turma do Charlie Brown e fizesse eles comerem 10 quilos de açúcar. Ou seja lá o que for esse pó branco. Pensando bem, será que as balas de caramelo eram realmente de caramelo? Isso explicaria muita coisa. Mas a comparação com o Charlie Brown acho que faz sentido. O desenho tem até esse estilo com as linhas inconsistentes, meio como se fosse uma animação de baixo orçamento dos anos 70 ou até um desenho dos anos 20. Há grandes inovações dos anos 90, quando um desenho podia ser intencionalmente feio e fazer disso um mérito artístico. E mesmo que esse definitivamente não seja um desenho sentimental, você realmente se importa com a amizade desses três. Eles são um trio tão estranho, mas eles se encaixam perfeitamente. E claro, tem um twist que na verdade todas as crianças da série estão mortas no purgatório, e é por isso que... Não, peraí, isso não é verdade. Nem de longe. Seus doentes. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as... O maior sucessor espiritual do laboratório de Dexter, ele não por acaso ele tem o Gendy Tartakovsky co-dirigindo boa parte dos episódios. Mas por mais que Dexter tenha sido um sucesso, As Meninas Superpoderosas se tornou um fenômeno e talvez seja o desenho mais icônico do Cartoon. Ele praticamente vendeu sozinho esse design de linhas grossas que dominaram os desenhos nos anos 2000. É uma mistura de super-heróis, cultura japonesa, Hanna-Barbera,
O engraçado é que esse também pode ser um desenho estranhamente intenso. Eu tô percebendo que isso é meio que um tema nessa lista, e eu acho que ninguém esperaria isso de um desenho chamado, bem, As Meninas Superpoderosas, mas a quantidade de momentos grotescos perturbadores que ele tem é muito grande. Inclusive, não é à toa que as meninas não têm dedos. Na verdade, tirando o cabelo, elas não possuem nenhuma concavidade, elas são formadas apenas de formas circulares. Elas são inocentes figuras redondas em um mundo de figuras poligonais pontudas, especialmente quando se trata dos vilões. É um design de personagens bem esperto. E por falar nos vilões, essa é uma das melhores galerias de vilões que eu já vi. Sim, eles puxam todos pra comédia, mas eles são incríveis. Macaco Louco, Princesa, Fãs e Confusão e, é claro, ele. Todos extremamente divertidos. Até os vilões que só aparecem em um episódio são muito memoráveis e lembrados por quase todo mundo que assistiu o desenho mesmo anos depois. Esperto, criativo e icônico, o Dia e o Cartoon Network foram salvos graças às Meninas Superpoderosas. Ok, acho que eu também preciso mencionar. Tá saindo esse reboot do desenho atualmente. Eu vi alguns episódios. É péssimo. Eu poderia entrar em detalhes, mas outro dia. If you're evil and you're on the rise, you can count on the four of us taking you down. 'Cause we're good and evil never beats us. We'll win the fight and then go out for pizzas. We are the Crystal Gems. We'll always save the day. As Aventuras das Crystal Gems, um grupo composto por 3 graciosas mulheres alienígenas mágicas e um molequinho empolgado, metade humano, metade gem, que talvez seja o legado para o futuro. É uma mistura de vários animes, especialmente os de Garota Mágica e desenhos dos anos 80. Várias vezes me lembra uma coisa, tipo se Gêmeas Hologramas fosse bom. Ele foi criado por Rebecca Sugar, que trabalhou antes em Hora de Aventura e fez vários dos episódios mais fofinhos, e acho que isso define bem o tom desse desenho. Como por muito tempo foi comum em desenhos de comédia com um pouco de ação e segmentos de 11 minutos, ele poderia muito bem só contar uma aventura completamente descompromissada por vez, mas ao invés ele constrói uma continuidade coesa e cria vários arcos dramáticos a longo prazo. É uma nova tendência em desenhos recentes que eu aprecio demais. Dá pra imaginar o quanto um desenho que já era bom, tipo As Meninas Superpoderosas, se beneficiaria com esse tipo de investimento do telespectador? Até em episódios mais casuais, eles muitas vezes aproveitam a chance para introduzir novos conceitos importantes, dar dicas sobre o passado de um personagem ou construir o terreno pro futuro, quando a merda bater no ventilador. Às vezes um episódio que parece que vai ser completamente bobo, acaba sendo extremamente dramático e complexo. E por trás da fachada fofinha, esse pode ser um dos desenhos mais dramáticos do Cartoon. Ele é especialmente dedicado à inclusão e abordar temas progressivos, que é parte da razão que ele acumulou uma fanbase imensa recentemente, explorando temas de sexualidade, gênero, identidade, família, coisas que são extremamente tópicas hoje em dia. Mas ainda assim, ele evita ser previsível ou didático. Ele nunca vira um textão do Facebook, como poderia virar com muita facilidade. É um bom momento para eu mencionar que eu tô muito feliz que nós superamos a fase das lições do He-Man nos desenhos. Mas enfim, o grande trunfo aqui é que eles não fazem só a inclusão, eles constroem ótimo drama a partir de quem eles incluem, fazendo coisas, explorando ideias que eu nunca vi antes, seja para crianças ou adultos. E não é só porque coisas como personagens gays eram um grande tabu em desenhos até muito pouco tempo, ele cria perguntas sem respostas prontas e usa algumas metáforas geniais que se abrem para 1 milhão de interpretações diferentes. E assim ele constrói personagens muito fortes. É um desenho que te deixa extremamente apegado ao elenco principal. Fofo, empolgante, inteligente e muito viciante. Esse é fácil um dos melhores desenhos da atualidade e eu absolutamente adoro. Antes do combate final, eu abri um portal no tempo e o lancei no futuro, onde o mal é lei. Agora o tolo busca retornar ao passado e destruir o futuro, que é amor.
Contamos aqui a história de um samurai que, ao tentar matar um demônio, é enviado para um futuro distante cyberpunk... Não, para aí. Eu me confundi, eu tô falando sobre Ronin, a HQ do Frank Miller. Samurai Jack conta a história de um samurai que, ao tentar matar um demônio, é enviado para um futuro distante cyberpunk onde ele reina. Será que a galera aí gostava de Frank Miller? Year after year, the war went on. Eu vou apostar que sim. Comparações com o Ronin à parte, esse é um desenho que tem 1 milhão de influências e ainda assim não tem nada parecido. É um caldeirão de cultura pop e mitologia, misturando ficção científica, fantasia, comédia, épicos, desenhos de perna longa, filmes de samurai e o que quer que os criadores tivessem vontade de homenagear de forma única. Ele é quase uma carta de amor à arte da animação. Vai deliberadamente contra todas as convenções narrativas de animação para crianças e conta a história sempre de forma visual, com poucos diálogos, às vezes nenhum, muitas vezes valorizando o silêncio e a atmosfera para fazer o espetáculo de ação valer a pena. A maioria dos desenhos geralmente teriam medo de tomar esses tipos de decisões, mas aqui eles ou acreditavam muito no potencial das crianças, ou então não se importavam e faziam o que queriam. De uma forma ou de outra, eu respeito muito isso. Então, um episódio seria uma longa cena de ação sem diálogo, enquanto o outro te faz chorar contando a história de um guerreiro viking que quer morrer para ir para Valhalla, e o outro é sobre cachorros falantes super inteligentes. Esse desenho é uma das coisas com mais personalidades já feitas. Ele está perfeitamente confortável em ser um desenho de ação fodão e estilizado, mas também em ter um senso de humor de um desenho dos anos 50, o que ele tiver vontade. A série nunca teve um final, mas ela está sendo revivida agora diretamente para o Adult Swim, e diferente do reboot das Meninas Superpoderosas, feito com o criador Genndy Tartakovsky. Então, não preciso falar que eu tô muito empolgado. É o estilo sob substância definitivo, e ainda assim tem mais substância que a maior parte das coisas na TV. É uma das melhores animações de todos os tempos e o meu segundo melhor desenho do Cartoon. Antes de partirmos para o primeiro colocado, aqui estão alguns desenhos que também são muito legais, mas acabaram não entrando na lista. Agora, só porque eles não entraram, não quer dizer que eles não seriam dignos de estar na lista. Uma das coisas que eu tentei foi balancear o melhor que eu pude. Alguns desenhos têm pegadas parecidas de outros da mesma época, que eu acabei dando prioridade, então seria meio redundante colocar os dois. Mas ainda assim eu acho que eles merecem reconhecimento. Como por exemplo... Dança comigo! Oi, gatinha! Vai! As Havaianas do Don't look at our crotches while we synchronize our watches. E agora, para o número 1. Ai, John, você escolheu Hora de Aventura como número 1, seu modinha! Deixa eu falar que eu assisti todos os episódios desse desenho até agora e, francamente, me assusta o quão bom ele é. É basicamente o líder de todo um novo movimento de animação, estabelecendo um padrão que tantos desenhos atuais tentam seguir. É tipo o protótipo de todo desenho animado já feito, ou de videogames tipo Super Mario. A princípio, as aventuras de Finn o Humano e Jake o Cão na terra colorida de doces do reino de U. Mas na verdade é sobre tanta coisa. Ele passa os primeiros episódios parecendo que vai ser um desenho descompromissado, todo focado em humor surreal, mas lentamente eles vão introduzindo toda uma grande narrativa que, a princípio, você nem imagina que estaria lá.
uma mitologia que vai ficando cada vez mais densa, um mundo que vai sendo cada vez mais expandido e episódios que vão ficando cada vez mais ambiciosos. E aí coisas que seriam simplesmente teorias malucas de fã em qualquer outro desenho, aqui são cânone. Se no quadro dos desenhos atuais Steven Universo é o ativista, então Hora de Aventura é o rebelde. Ele tá lá para quebrar todas as regras, seguir o caminho menos ortodoxo e explorar o inexplorado, tudo numa atitude de por que não? O design dele tem um estilo tão simples, mas ao mesmo tempo tão único e imediatamente reconhecível, com essas linhas finas e olhos de pontos, que você se pergunta como você não tinha pensado nisso antes. É um desenho que é simultaneamente muito fofo e muito grotesco. Uma série onde absolutamente tudo pode acontecer e eles tiram o máximo proveito disso. Ele nunca é previsível, você não tem ideia do que vai acontecer nos próximos 10 segundos. Quando você acha que finalmente conseguiu captar a fórmula dos episódios, ele vai e se reinventa por completo e faz isso várias vezes. Um episódio pode ser uma aventura, uma piada idiota, uma continuação de algum arco, uma experiência transcendental que te faz questionar sua existência ou alguma coisa brutalmente realista. Uma boa parte dos episódios, inclusive, é bem difícil de entender. Eu não consigo nem imaginar como é que a cabeça das crianças assistindo isso agora processa tudo. Mesmo que elas só estejam lá pelas cores e o humor, eu acho que elas vão acabar virando algum tipo de super gênio, especialmente considerando o quão popular o desenho virou. E ainda assim, ele nunca me parece forçado. Outro desenho de estilo meio surreal que tá passando no Cartoon agora é o Titio Avô, e apesar de eu não achar nem de longe tão ruim quanto muita gente fala, eu sempre tenho a impressão que ele é feito por um grupo de gente normal, tentando muito ser aleatório. A equipe de Hora de Aventura, por outro lado, esses aí estão completamente fora da caixinha. Os personagens podem falar com o jeito de um surfista chapado, mas com a profundidade de um doutor em filosofia. É tão contemporâneo e tão atemporal ao mesmo tempo. E como resultado, estamos já na 7ª temporada e, por mim, o desenho está melhor do que nunca. Porque eles nunca pararam de experimentar, arriscar, expandir e desenvolver. Seja com a animação, o estilo, os personagens, a narrativa, a estrutura. É uma das coisas mais inovadoras em toda a televisão e merece o sucesso monstro que se tornou. Mas não é à toa que ele chegou ali. Ele foi impulsionado por vários outros desenhos que vieram antes, incluindo, é claro, 20 anos de produções do Cartoon Network. Depois de décadas em que havia se aceitado que a animação para TV simplesmente não precisava se esforçar muito, o Cartoon é um dos símbolos de retomada. Eu não estou dizendo que tudo que eles produziram foi ouro ou que o canal não teve maus momentos, mas a criatividade, inteligência e humor está por todos os lados. Os desenhos têm alguma coisa para todo mundo, sejam crianças, pais, jovens maconheiros, nerds ou só alguém atrás de bom entretenimento. Por isso, muito obrigado por se juntar a mim nessa lista, e agora, se não se importam, eu vou ver desenhos. Ok, na verdade eu vou trabalhar em mais vídeos, mas depois eu vou ver desenhos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo em 2 partes. Se gostou, curta o vídeo e inscreva-se no canal. E aproveita também e comenta o que você acha dos desenhos e que outras listas vocês gostariam de ver no futuro. Eu me diverti muito fazendo essa, e foi uma boa desculpa para eu ver um monte de desenho, então valeu a pena. E outra coisa, assim que eu terminei de gravar esse vídeo, saiu a notícia de que Hora de Aventura vai acabar no final da 8ª temporada. O que eu acho muito triste, mas é natural. Esse é o desenho que explodiu a minha cabeça, me fez voltar a prestar atenção no Cartoon e em desenhos atuais. Mas até lá eles têm bastante tempo e eu espero um final que amarre todas as pontas e mantenha a qualidade que o desenho teve esse tempo todo. Você pode me seguir no Twitter, Instagram e no Facebook através da página do Vício. E acesse também o site ovicio.com.br. Até a próxima!